Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária e hoje a gente vai falar sobre tipos de livros, tipos de mercados, mais especificamente. Tipos de livros a quantos forem os escritores, ou seja, existem todo tipo de livros, né? A tipologia de um livro é muito difícil de fazer do ponto de vista do autor, no sentido de que para nós, a crítica literária, ela só funciona até certo ponto, né? Os estudos de letras e tal, eles não servem para o escritor escrever, eles servem para traçar categorias, historiografias, etc. e tal. Mas a gente tem, vamos dizer, recentemente saiu no Jabuti, o prêmio Jabuti, uma categoria que é a categoria de livros de entretenimento, né? E muita gente me perguntou: Thiago, o que significa isso? O que você acha disso? Como é que você acha que uma obra, né, uma obra hermética, mais dura, mais difícil, não pode ser um romance de entretenimento? Seria um reducionismo das obras literárias e tal? Olha, seguinte, eu acho que tem muitos nichos de mercado. Os editores, eles trabalham com isso, né? Eles conhecem os seus públicos, eles sabem que o que vende para um público A não vende para um público B, né? Se você compra 50 tons de cinza, muito provavelmente você não vai ler Luiz Carlos Onetti, né? A não ser que seja por curiosidade, né? A não ser que você seja um leitor de Onetti e leia 50 tons de cinza por curiosidade. Raramente o contrário, né? Um bom leitor não é aquele leitor que lê obras ruins, é aquele leitor que também lê obras boas, né? E ruins eu estou falando de obras mais rápidas, né? Obras mais volúveis, obras que, vamos dizer, estão seguindo um apelo de uma moda, de um momento específico, de uma onda de mercado. Uma obra que eu estou chamando de ruim é uma obra que só está sendo obediente ao mercado e muitas vezes ela falha até nisso. E um bom leitor é um leitor que lê de tudo, é um leitor que tem capacidade para ler esses diferentes tipos de obras. Mas a gente não está falando de tipos de leitor aqui, a gente está falando de tipos de mercado, que tem a ver com tipos de leitor, né? A obra de entretenimento, eu acho que faz com que a gente, vamos dizer, faça um discernimento para nos ajudar como autores de três tipos de livros, três tipos de autores, né? Nossa, Thiago, mas três? Pois eu sei, é frágil, né? Mas é para fins didáticos aqui, é só para poder expor aquilo que eu quero apresentar. Então, em primeiro lugar, você tem um primeiro mercado, vamos dizer, que é um mercado de obras mais ou menos refinadas, obras literárias de autores, que esses autores são convidados para falar na Flip, falar em eventos literários de diferentes países. São autores cujas obras são resenhadas numa New Yorker, numa revista Bravo, quando havia, vamos dizer, numa Folha, no Estadão, no Caderno 2, na Ilustrada, na Ilustríssima, né? Que concorrem, ou pelo menos até ontem, eram os que concorriam aos prêmios, né? Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura, Prêmio Oceanos, né? Aí você tem, então, esses autores que são, vamos dizer, Walter Ugumãe, Patrício Pron, Ian McEwan, Rosa Monteiro, você tem o Pedro Mairal, você tem o Marçal Aquino, Julián, Paloma Vidal, você tem Evandro Afonso Ferreira e assim por diante, né? São autores que se preocupam com aspectos formais do texto, né? Uma obra de peso, uma obra que seja que procure revolucionar do ponto de vista formal, de alguma maneira, ou procure refletir sobre essa forma, né? Isso se lê um pouco, isso se percebe na leitura do texto. Você tem um outro mercado, vamos dizer, que é um mercado de obras pop, né? Obras populares. São as obras de entretenimento a qual o Jabuti está se referindo. Então você tem Crônicas de Ferro e Fogo, de Aço e Ferro, enfim, o pessoal do Game of Thrones, o George Martin, você tem o
o Stephen King, você tem o Neil Gaiman, você tem... é interessante, a Margaret Atwood, ela tá um pouco nas duas fronteiras. Ela tá mais na parte do Ian McEwan ali do que do lado de cá, nesse mercado 2 que eu digo, né? Mas são obras que, de alguma maneira, seguem alguma estrutura, né? São obras difíceis de fazer, mas elas são um pouco mais fáceis de fazer porque você tem, vamos dizer, algumas pistas formais já determinadas, né? E você pode seguir por essa pista, né? Aí se enquadram grande parte dos romances policiais, né? São obras de entretenimento, são obras que você lê em 1-2 dias, muito rapidamente, às vezes 2-3 dias. Inclusive são obras que às vezes você pode até encontrar livros grandes de peso, né? Obras de fantasia, obras que exploram, vamos dizer, as séries. Quando você tem uma série tipo Star Trek, né? A ficção dessas obras, os livros que deram origem aos filmes, em geral, estão dentro de um enquadre, né? De um recorte formal. Esse recorte formal me ajuda como leitor a entender já o mundo, né? E isso já me insere muito facilmente naquele mundo e ajuda o autor também, né? A construir. Muitas vezes o personagem já está construído, porque no volume 1 você já apresentou o sujeito, ou a detetive, ou o detetive, né? E assim por diante. E você tem um terceiro tipo de livro, de mercado, que é um antimercado, né? Que são obras que nunca vão vender, nunca vão vender, né? Onette, Faulkner, Thomas Bernhard, esses caras, Virginia Woolf e assim por diante, vão ser obras assim, a não ser que apareça um filme sobre um livro, né? Agora, eu particularmente não escrevo para leitores que só vão ler os livros depois que eles viraram filme, entendeu? Eu não escrevo para esse tipo de leitor. Você pode me perguntar, Thiago, mas será que então eu abro mão, vamos dizer, desses leitores, já que as pessoas estão com muita dificuldade de entender, às vezes, as ideias mais elementares, mais básicas? A gente tem um problema que é um problema grave que está se passando, que é um problema hermenêutico, é um problema da ilusão, é um problema de desconstruir. Assim, a gente está regredindo em muitos aspectos, né? Então, qual é a finalidade de fazer, em primeiro lugar, um livro? Essas são as duas perguntas. Vou fazer um livro, me dedicar 5-10 anos para não ser lido, por melhor que seja esse livro, na minha opinião e na opinião de meia dúzia de críticos, né? Ou o contrário, né? Por que eu vou escrever um livro para um público que menospreza a linguagem, né? Que banaliza a linguagem, né? Isso é uma relação difícil com o público, né? Que a gente fica... Para quem que eu estou escrevendo, afinal de contas, né? E que tipo de livro que eu vou escrever? Para quem que eu vou escrever, afinal? É uma escolha que você tem que fazer. Mas é claro que se você, por exemplo, só lê Faulkner, Onette, só lê obras de antimercado, você está voltado um pouco para... Você vai construir uma obra nesse tom, porque você não tem o repertório dos outros tons, né? Você não tem isso à disposição, né? A gente só consegue cozinhar aquilo que a gente já comeu, não é? Às vezes a gente vê lá uma receita, tenta fazer, mas se você nunca comeu aquilo, você não sabe exatamente se aquilo tá do jeito que deveria ficar, né? Então, e mesmo se você fizer uma obra de mercado, você não quer dizer que seja... Pode ser que seja antileitor também, não é o fato de ser hermética a obra que vai torná-la boa. Aliás, não de fato, a gente tem assim, muitas comprovações, infelizmente, disso, né? Eu acho que você... Eu particularmente já escrevi para todo tipo de... assim, eu escrevi um Dionísio em Berlim, que é uma obra que um grande crítico literário, no começo desse ano, me disse: olha, essa obra não é para esse tempo, não é para esse momento, né? É uma obra muito difícil para esse tempo. Ele estava fazendo um elogio. Ele estava fazendo um elogio, mas o que ele estava dizendo essa obra não é para tempo algum. Essa é uma obra difícil, né? Ele estava fazendo elogio, ele gostou do livro, e foi esse o comentário que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, eu já escrevi
por exemplo, o Algoritmo, uma obra muito popular para quem quer que eu entregasse esse livro, ou que a pessoa escrevesse, li o seu texto e tal. As pessoas se sentiam gratas, se sentiam felizes. Esse tipo de experiência de escrever uma obra muito acessível e que toque muita gente, porque fala de aplicativos de relacionamento e tal, isso foi muito gratificante para mim e me ensinou muita coisa também, né? Documentário, por exemplo, um livro super austero, fala de processo analítico, de divórcio, de surto psicótico, é um texto em diferentes estratos, ou seja, você tem um personagem, depois você tem um narrador, aí você tem um autor que seria ou seja, é um livro complexo, ele é meta, ele conversa consigo próprio, né? E ele exige muito do leitor, né? E você teve também Os Amantes da Fronteira em seguida, que foi uma obra mais ágil, mais rápida. Tudo bem que para muitas pessoas ele leva um tempo para começar e tal. E Os Amantes da Fronteira, Os Amantes da Fronteira não, Estado Vegetativo, que é o primeiro livro o primeiro romance que eu escrevi, não foi o primeiro livro, e que foi uma literatura policial dentro de um esquema de 3 atos, né? Deliberadamente, porque eu estava estreando nesse romance, né, desse gênero, e já era muito desafiador para mim, então eu usei um formato. Então, esse mercado 2, por exemplo, é um mercado que você pode usar alguma forma pré-estabelecida, claro que pode dialogar com ela, com essa forma, fazer certas torções, né? E assim, nada te impede de você fazer como o Chico Buarque, né? Você escuta uma canção do Chico Buarque, você admira a letra, você admira a melodia, você admira a harmonia, a letra, você acha ela melódica, ela conversa com você muito diretamente. Agora, ela também conversa com aquelas pessoas que entendem de música e entendem de mensagens secretas, né? Entendem de censura, entendem da história do nosso país e saberiam, vamos dizer, decifrar essa obra de outras maneiras. Ou seja, existem obras que se prestam a diferentes tipos de leitura. E eu gosto desse tipo de obra, né? Que você pode agradar uma pessoa que está, vamos dizer, atrás de algo mais rápido, algo mais veloz, mais ágil, e você ao mesmo tempo também você está conversando com aquelas pessoas que têm outros anseios, né? Para mim, esse é um grande ideal. E por que para mim? Porque eu gosto tanto de James Joyce quanto de Stephen King, né? De diferentes maneiras eu gosto dessas duas obras, né? Eu gosto de Rosa Monteiro e gosto de livros de ficção e não ficção. Eu sou, assim, sempre, como eu fui um leitor muito voraz em diversas áreas, eu sou curioso em relação a muitos assuntos, os livros me atraem por diferentes razões. Por isso que é muito difícil, alguém me pede uma indicação, eu conheço essa pessoa, eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta, eu fico, peraí, eu tenho vários livros em casa, mas eu não vou recomendar todos para essa pessoa, porque falou, não, você não vai gostar, isso você não vai gostar, porque você não gosta disso, tal. E eu eu gosto, o meu leque é um pouco maior, o que me ajuda como professor de criação literária. Pessoal, espero ter, vamos dizer, iluminado um pouco essa questão dos diferentes mercados, né? Eu acho que grande parte dos problemas do autor, acho que uma parte considerável dos problemas do autor tá às vezes no fato dele não escrever para ninguém, porque ele não sabe fazer a mínima ideia para quem que ele está escrevendo. Às vezes ele acha que está escrevendo o Stephen King, mas ele não tá, sabe? Ficar um pouco nessa confusão. E eu acho que a gente tem uma constelação para tecer e para entender a partir das nossas leituras, das coisas que a gente gosta de fazer, né? Esse é um limite, um enquadre que nos ajuda mais do que qualquer coisa. Queria pedir para você curtir esse vídeo, se você curtiu esse vídeo, porque isso ajuda a levar o vídeo mais adiante para mais pessoas, e se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso. Um grande abraço e até mais. Tchau!